Tu conhece um dorama chamado A Criatura de Yeonseon? Esse dorama, né, de 2023, criado por Yoon Cho-kan, é um dorama que se passa em uma época muito triste, né, na Coreia, apesar de ser uma história fictícia. O cenário ele é baseado em uma história real, né, uma história na época que a Coreia ainda era submissa ao Japão, né, ela era comandada pelo Japão. E ele conta a história, né, de um casal, né, que se conhece em meio a uma batalha lá de monstros que foram criados dentro do hospital de Yoseon, né, que fica em Gyeoseon. E esses monstros eles foram criados pela ganância humana, né, por alguns cientistas aí japoneses, né, para satisfazer a ganância, né, deles. E como eu falei, né, o dorama, apesar dele ter uma história fictícia, ele se passa em um cenário real, né? O diretor ele disse que não achou muitos dados para compor esse cenário, né? Que era a primavera de 1945, né? Um período que estava chegando aí na Segunda Guerra Mundial. E ele também não viveu nessa época, então ele não sabia como fazer direito, mas ele tentou, através de alguns dados que ele achou, criar o cenário mais parecido possível, né? E tá realmente muito bonito, muito bem feito. E eu acho que eu já contei pra vocês aqui, né? Mas não custa nada lembrar. Eu falei de um outro dorama aqui, né? Contei essa história da Coreia, né? Da época que ela era dominada pelo Japão. Mas não custa nada lembrar, né, que essa época os coreanos, a maioria dos coreanos, eles viviam de uma forma muito miserável, né? Eles perderam todo o direito à sua cultura, né? Eles não podiam fazer nem suas orações direito, né? Porque eles eram obrigados a rezar outro tipo de coisa. Eles tinham muitas vezes que passar seus nomes para nomes japoneses, eles tinham juramentos ao imperador japonês. E quando a guerra, né, ela estourou, né, o Japão levou muitos coreanos juntos, né, contra a vontade deles, e fez das mulheres escravas sexuais, né, para tentar satisfazer o exército japonês, né, elas eram uma espécie de um conforto. E muitas mulheres também foram mandadas para trabalhar em minas, em fábricas. E muitas delas também morreram de fome, né? Porque o Japão ele extraía todo o arroz, né, da Coreia, deixando essas mulheres muitas vezes morrendo de fome. E até que o Japão se rendeu, né? Aí após a guerra e tudo, né? Os eixos eles perderam o poder e a Coreia pôde finalmente, né, ter paz. Mas antes, quem lutava por essa independência da Coreia, né, era perseguida e morto, massacrado, né, passavam por um monte de tortura, né, porque o Japão não aceitava, né, que o povo coreano lutasse por sua independência. E o povo coreano ele tem muito orgulho, né, da sua história, né, um povo que sempre que pode, né, eles contam, né, essa história em diversos locais, em livros, em filmes, em animes e doramas, né. Eles têm muito orgulho disso e da luta deles, né, de tudo que eles passaram para tentar se tornar independente, né. E o dorama, ele mostra esse cenário, né, muito bem feito por sinal. Ele é o pano de fundo para uma história, né, de um casal. Ele se passa 6 meses antes, né, de toda essa questão da independência da Coreia. E ele conta e ele mostra o hospital Useon, em Gyeongseon, né, lá na Coreia. Esse hospital, ele tinha alguns cientistas japoneses que trabalhavam nele fazendo experiências com humanos, né? Eles sabiam que tudo isso era errado, é tanto que eles pediam sempre para não deixarem rastros, né, para apagarem tudo e qualquer tipo de sujeira lá, para não deixar que ninguém visse nada. Mas eles não se importavam com as vidas locais, né? Eles não estavam nem aí as consequências que eles podiam trazer para tudo isso. E é no meio disso tudo que a gente conhece o Chan Tae-san, que é um empresário, né, do ramo da... Ele tinha umas empresas que trabalhava com penhor, e ele fez muito sucesso aí, né, muita fortuna na época da colonização, né, e
ele, mas ele sabia como sobreviver, né? Ele, em meio a tudo isso aí, ele sabia como lidar, né, com isso tudo. E também a gente conhece a Yoon Ok, né, que é uma mocinha não, uma mulher, né, que junto com o seu pai, eles trabalham tipo sendo detetives de pessoas desaparecidas, né? Eles são contratados para investigar o paradeiro de várias pessoas, né, que estão desaparecidas aí no meio de tudo isso. E em contrapartida a isso, né, esses trabalhos que eles arranjam, eles também procuram a mãe dela, né, que sumiu e tudo. E as pistas, né, levam eles a esse hospital, né, de Museon. E quando chega lá, né, ela termina por conhecer o Chan Tae-san também. E juntos os dois eles vão combater todos os maus, né, os perigos aí que rondam a cidade e essa questão dos monstros que foram criados pela ganância humana, né? O nome do dorama, ele reflete a essa época em que Seul era dominada pelo Império Japonês, né? Querendo dizer que o monstro, né, era a própria colonização. E apesar do dorama ter feito muito sucesso sempre desde a sua estreia aí, né? Ele faz sucesso até hoje, né? Com seus personagens aí maravilhosos, toda a sua fotografia, seu cenário e tudo mais. Tem muita gente que ficou chateada, né? Porque dizem que a trilha sonora não condiz, né? Com os episódios, né? Com a temática do dorama. Mas fora isso, né? O dorama tem personagens que possuem uma química brilhante entre eles, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.